Lula Dilmou e só posso desejar boa sorte. Essa foi a frase do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, que caiu como uma bomba atômica para o mercado essa semana, mais precisamente no dia 10 de novembro de 2022. E o presidente eleito Lula também não ajudou, criticou o teto de gastos e a responsabilidade fiscal nesse mesmo dia. Também sinalizou para a formação de uma equipe econômica que desagrada muito ao mercado, quando incorporou na equipe econômica de transição Nelson Barbosa e Guido Mantega, que comandaram a economia do país durante o governo do PT liderado por Dilma na maior crise econômica brasileira dos últimos 25 anos. E o detalhe é que essa crise se deu em um momento de abundância econômica mundial, ou seja, o mundo inteiro crescia, enquanto o Brasil trabalhou com recessão, desemprego, inflação e, consequentemente, altas taxas de juros. É interessante salientar que a Lei de Teto de Gastos foi criada pelo governo Temer, liderado por Henrique Meirelles, justamente como mecanismo de defesa contra governos como o de Dilma, que não respeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal e fez maracutaias que ficaram conhecidas como as pedaladas fiscais, o que ocasionou no impeachment. Podemos dizer que, tirando alguns problemas de autoritarismo que existe atualmente no Brasil, a legislação que foi criada pelo governo FHC e por Temer foi um grande avanço no sentido de proteção contra administradores ruins. E os gastadores compulsivos ficam inquietos, usam o argumento que precisam cuidar dos mais pobres para nos endividar ainda mais, e o pior, gastam muito mal o dinheiro dos pagadores de impostos, e isso sem contar com o histórico de corrupção do partido eleito. Também é cômico dizer que Lula, ao criticar o teto de gastos e a responsabilidade fiscal, dizendo e até chorando que queria cuidar dos pobres, mas ao mesmo tempo se hospedava num quarto por R$ 7.000 a diária, conforme dizem fontes. Não parece que isso combina muito com uma pessoa que se diz humilde e preocupada com os pobres. Conforme citei em um artigo anterior aqui do blog, no governo Lula a dívida bruta do Brasil, em números redondos, saltou de 600 bilhões para 1,6 trilhão, ou seja, quase triplicou. Para fazer propaganda enganosa, quitou a dívida externa com juros baixos e trocou por dívida interna com juros 5 vezes maior. Podemos ter algumas críticas ao Henrique Meirelles, mas a verdade é que ele fez muitas coisas boas pelo país. Presidiu o Banco Central na época do Lula e contabilizou uma reserva em dólar de 300 bilhões, numa época de real muito valorizado, e isso foi muito bom, pois nos protege até hoje desses momentos turbulentos. Aqui no blog e no canal do YouTube postei uma análise gráfica da tendência de alta do dólar no longo prazo, dólar a R$ 7, então realmente essa reserva feita por Meirelles é um porto seguro para o país. Novamente ressalto que tenho críticas a Meirelles no campo político, mas na nossa economia, ele é um ator de enorme importância desde que começou a participar de decisões no campo econômico brasileiro, e ele fez nossas reservas internacionais e o teto de gastos. E é exatamente por esse motivo, que quando Meirelles diz Lula Dilmou e só posso desejar boa sorte a vocês investidores, tem uma enorme relevância para os agentes do nosso mercado financeiro. Se eu pudesse dar um conselho a Lula, seria: convide Meirelles para o Ministério da Fazenda. Mas parece que o plano do PT dessa vez não é o de agradar o mercado financeiro e sim cumprir sua agenda progressista reacionária. Nos bastidores e até mesmo na mídia, Boulos já deixou bem claro que não haverá espaço para políticas econômicas mais ortodoxas, quando disse que Alckmin opinaria pouco no campo econômico e que teria sido apenas uma forma de trazer tranquilidade ao mercado nas eleições. Também há conversas recentes de que a cúpula do PT estaria incomodada com o protagonismo de Alckmin e até mesmo por isso, jogaram Lara Rezende e Pércio Arida para escanteio e trouxeram Mantega e Barbosa para a equipe econômica de transição. Posto tudo isso, nota-se que não é à toa que o mercado iniciou uma implosão nesta semana. Na minha modesta opinião, acho até que demorou. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário abaixo. Muito obrigado.